Salve Dieguinho, salve canal Futebolaço. Queria agradecer ao XBet, ao Dieguinho aí por mais uma camisa do Vascão. Já é a segunda que eu ganho, viu galera? Vale a pena apostar. Virou o canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, rapaziada, tá entrando no ar mais um girão de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante, segue a gente lá no Instagram e vamos logo às informações. Bom, vamos começar falando do Sub-20. Vocês lembram que no começo do ano o Vasco trouxe o atacante Emerson Urso, que já jogava pela equipe profissional do São Caetano, para ele integrar a base do Vasco, contrato de 1 ano e meio, até dezembro do ano que vem, já com passe fixado. Se o Vasco quisesse ficar com o jogador em definitivo, já tinha um valor estipulado de compra. A mesma coisa que o Vasco fez, por exemplo, com o Matias Galarza. Pois bem, o jogador chegou, ficou bastante tempo na equipe sub-20, alternava entre o time titular e o time reserva, mas na grande maioria do tempo sendo reserva, e o Vasco decidiu rescindir o contrato de empréstimo, devolvê-lo ao São Caetano. Então Emerson Urso não é mais jogador do Vasco da Gama, beleza? A informação foi divulgada pelo companheiro Alan Vitor da rádio Onda Mix. Bom, vamos falar agora do juvenil. O Vasco acaba de renovar o contrato com um jogador que vem muito bem na equipe sub-17, o zagueiro Lianco. Ele renovou o contrato dele com o Vasco agora até 2025. Inclusive, será o primeiro contrato profissional do Lianco com o Vasco. Desejar boa sorte ao garoto. O Vasco recentemente agora foi vice-campeão brasileiro e que ele possa ter uma trajetória bem bacana aqui em São Januário. Falando ainda de jogador oriundo da base, mas que hoje está no profissional, o Andrei completou 150 jogos pelo Vasco na partida contra o Goiás e infelizmente saiu lesionado. Falei disso para vocês no vídeo anterior e após a partida ele foi às suas redes sociais comemorar essa marca tão expressiva com a camisa do Vasco. Hoje completei 150 jogos pelo Vasco e que honra atingir essa marca vestindo a camisa que amo desde pequeno. Só tenho a agradecer ao clube e a todos que estiveram comigo desde o início pela confiança, respeito e carinho que recebi desde que cheguei em 2004, quando eu tinha 6 anos de idade. Foi tudo incrível, espero comemorar muito mais aqui. Vamos em frente. Bom, vamos falar agora de John Sanches. O jogador chegou aí com muita expectativa, principalmente a galera gera expectativa quando o jogador é sul-americano, não conhece muito, tem um nome diferente, aí todo mundo já fica naquele clima legal. Inclusive o jogador vem de uma equipe que vem de boas campanhas de Sul-Americana e Libertadores, foi vice-campeão de Libertadores recentemente, campeão de Sul-Americana, então foi um jogador que chegou trazendo aí uma boa expectativa. E o jogador acabou chegando no momento aonde o Fernando Diniz também chegou. Já são 4 jogos de Fernando Diniz e até o presente momento nenhuma partida do John Sanches sequer saiu do banco de reservas. Os 4 jogos do Fernando Diniz, o John Sanches estava no banco, mas não entrou. E esse fator está deixando a torcida muito inquieta. Há 2 coletivas atrás, o Fernando Diniz foi perguntado sobre o jogador. Ele disse que está conhecendo o jogador no Vasco e o Figueiredo e o Gabriel Peck vinham treinando melhor do que ele. Para ele não joga nome, ele vai daquilo que ele vê nos treinamentos. E novamente, após a vitória contra o Goiás, Fernando Diniz foi perguntado sobre o John Sanches, quando estreia o atacante equatoriano. Para não ficar só nas minhas palavras, com vocês, Fernando Diniz falando do jogador. Quanto ao John, é um jogador que eu conhecia pouco, porque assim, embora ele tivesse jogado bem no Independente Del Valle, não é um time que eu nunca tive o prazer de jogar contra. E eu conheci ele mais, conheci aqui, pegar mais os vídeos e comecei a reparar nele agora nos treinamentos. É um jogador que está se adaptando e a qualquer momento ele pode estrear. E aí, galera, gostaram da resposta do Fernando Diniz? Eu acho que ele tá certo, cara. O jogador não tem que jogar por nome e se ele tá vendo os treinamentos e acha que tem jogadores treinando melhor, ele não tem que escalar por escalar simplesmente porque o jogador foi contratado e é estrangeiro. E aí a gente pode também falar que talvez pode ter sido um erro de planejamento do Vasco. Trazer um jogador mais ou menos no nível do elenco que a gente já tinha, com a possibilidade de trocar o treinador e o novo treinador não ter muito interesse no jogador. Lembrando que o John Sanches tem contrato com o Vasco até agosto do ano que vem. Enfim, vamos aguardar. Só o tempo irá dizer se John Sanches foi ou não foi um bom reforço para o Vasco da Gama.
Bom, vamos comentar um pouquinho agora do dinizismo. O Fernando Diniz está em alta e eu gostaria de debater alguns temas importantes aqui do trabalho do treinador. Mas antes, presta bastante atenção. Tá rolando uma nova campanha de sorteio de 6 camisas do Vascão em parceria com a 1xBet. Você que quiser concorrer, é só clicar aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastrar no site da 1xBet e fazer um pequeno depósito de R$25 e mandar pro e-mail do canal que tá aqui na descrição do vídeo para você não copiar errado. Futebolaco2019@gmail.com. Além de participar desse super sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa. A 1xBet é o maior site de apostas do mundo. Tem Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, tem Champions League que tá pegando fogo aí, Série A, Série B. O que não falta é opção e jogos importantes para você poder estar fazendo as suas apostas. Quer secar o rival? Logo mais tem o jogo de semifinal de Libertadores aí. Tu pode botar uma graninha no Barcelona de Guayaquil. Enfim, o que não falta são opções. Lembrando que quando você faz o depósito, o dinheiro fica lá para você fazer suas apostas esportivas e de quebra, você ainda mandando um comprovante aqui pro e-mail do canal, você participa do nosso sorteio de 6 camisas do Vascão. Vem para a 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Fernando Diniz respondeu uma pergunta muito interessante. O time do Vasco hoje já tem a cara do Fernando Diniz? Assim, a minha cara, assim, às vezes as pessoas me associam de maneira prioritária em relação ao modelo tático de jogar futebol, ter um posse de bola, um jogo mais vistoso. Mas a minha cara, assim, ela se mostra aqui no Vasco desde quando eu cheguei lá contra o CRB e contra o Brusque, que eu sou um cara assim que eu tenho uma paixão muito grande pelo futebol, tenho um respeito muito grande pelo futebol, pelo torcedor, e eu me entrego de corpo e alma para que as coisas deem certo. Eu acho que, nesse sentido, a gente teve entrega em todos os jogos. Lá em Brusque foi um jogo muito especial para nós, foi uma vitória muito importante, que os jogadores se doaram demais. E hoje casou essa doação de todo mundo com a parte técnica e a parte tática. Aí ficou um jogo quase que completo. A gente nunca está completo, sempre faltam coisas, mas foi um jogo que foi o nosso melhor jogo, porque a gente teve a parte técnica e a parte tática também apareceu, mas isso não é o produto principal do nosso jeito de jogar, e quando falo, associo a mim. Para mim, a coisa mais importante é os jogadores mostrarem a garra que eles mostraram hoje, o sentido de solidariedade, de respeito pela camisa e de respeito pelo futebol. Bom, galera, e para finalizar, uma coisa que eu achei super interessante por parte do Fernando Diniz, quando a gente viu a escalação para o jogo do Goiás, muita gente assustou. Viu o Vasco ali com Andrei, Bruno Gomes, Marquinhos, Gabriel, Nenê, Morato e Cano. Muita gente até suspeitou que seria ali um 4-4-2, com Marquinhos, Gabriel e Nenê armando e 2 volantes por trás. Eu, inclusive, na minha análise, vi que o Vasco jogou num 4-3-3 com 2 volantes e um meia, e o Nenê foi adiantado para jogar de ponta esquerda, sendo que o Vasco vinha jogando com apenas um volante e 2 meias. Uma pergunta interessante que foi feita com o Fernando Diniz: por que ele mudou o sistema de um jogo para o outro? O Vasco vinha jogando 3 jogos anteriores com um volante e 2 meias, e especificamente nesse jogo do Goiás, ele modificou, jogou com 2 volantes e um meia. Por que essa mudança tática? E a resposta do Fernando Diniz me surpreendeu demais. Procuro colocar os jogadores que estão jogando bem no campo. Eu tento encaixar os jogadores que melhor jogam. Às vezes você não consegue. Então, às vezes, tem 3 zagueiros jogando bem demais e você não consegue colocar os 3 para jogar. Às vezes, se der para colocar os 3, eu vou colocar os 3. Eu achei que o Bruno Gomes, o Andrei, nos 2 primeiros jogos, tinha sido um dos melhores jogadores do time. Então, ele tinha que voltar para jogar. E o Bruno Gomes, pelo que nos jogos que ele entrou, ele já tinha entrado bem e ele foi um dos melhores jogadores do time lá em Brusque. Eu achei que ele não devia sair. E a gente fez alguns ajustes aí com a entrada do Riquelme, passando o Zeca para a direita. Então, assim, de uma maneira simplificada, eu consegui colocar os melhores jogadores para poder jogar hoje. Então, a primeira coisa da decisão foi essa. Não passou primeiramente por uma coisa tática. Depois a gente fez os ajustes táticos que a gente precisava fazer para o time ficar protegido e, ao mesmo tempo, conseguir ter bastante gente no ataque na hora que a gente tivesse com a bola no pé. Bom, por que eu digo que a resposta do Fernando Diniz me surpreendeu? Normalmente os treinadores, quando eles fazem algumas mexidas na formação tática da equipe, é pensando em surpreender o adversário. E o Fernando Diniz, ele simplesmente mudou o sistema da equipe para poder privilegiar quem ele achava que estava jogando melhor. Para colocar o Léo Jabá, que vinha de suspensão e não vinha de bons jogos, e tirar o Bruno Gomes ou o Andrei do time que vinham jogando bem os jogos anteriores, ele preferiu mexer no esquema tático da equipe para colocar o jogador que ele acha que no momento estava jogando melhor, do que ficar engessado com apenas um esquema e simplesmente trocar
peças por peças. Então, por exemplo, se o Vasco tiver com 3 zagueiros aí, jogando no nível absurdo, não se surpreendam se o Fernando Diniz mexer na formação tática do time para poder colocar esses 3 zagueiros que estão muito bem, talvez em virtude até de um lateral que esteja jogando mal. Enfim, essa é a cabeça do Fernando Diniz e é assim que ele pensa futebol. Quis trazer um pouquinho dessas situações para vocês começarem a associar e entender um pouco mais como é que funciona a cabeça do nosso treinador. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais aí, 11 horas da noite, o Dieguinho tá chegando com mais informações, beleza? Chegou a ter que dar essa moral, deixa o like aí que ajuda bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai ser aqui muito bem informado. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Eu, qualquer momento, de volta, vai estar muito. Valeu! Fui!